Oi gente, tudo bem? Bom, a gente vai fazer o nosso primeiro resenha 365 com o livro Rápido Devagar, do Daniel Kahneman. Depois eu vou falar um pouquinho sobre o outro livro que eu tô lendo esse mês, que é o Consciência Quântica. Mas o nosso foco vai ser esse aqui hoje. Esse livro fala de vieses de intuição, heurísticas e heurística de disponibilidade. Eu vou explicar o que é tudo isso, então calma aí. Primeiro vamos começar pelo começo. Vieses de intuição é um termo que vem da palavra bias, em inglês, que em português é o viés ou tendência. Então eu amo chamar esse conceito de trends of intuition, ou tendências de intuição. Significa que a gente tende a acreditar em algumas coisas e ter algumas intuições, e isso é tudo ilusão do nosso cérebro. Mais pra frente eu vou falar um pouco e vou ler inclusive alguns trechos do livro para explicar isso. Bom, esse estudo do Daniel Kahneman foi feito junto com um amigo dele, que é o Amos Tversky. O Daniel Kahneman é um ganhador do Prêmio Nobel de Economia, e antes desse livro tem um outro livro que chama Projeto Desfazer, que conta sobre essa amizade. Eu li o Projeto Desfazer antes de ler o Rápido Devagar, e é um livro incrível porque fala como é que esses dois caras com personalidades e comportamentos completamente diferentes se uniram por um objetivo comum, que foi essa grande pesquisa, que na verdade foi o Daniel que depois seguiu em frente, continuou, enfim, e que deu o resultado desse livro. No final do livro tem a pesquisa, o artigo completo, que é bem incrível, mas a escrita também do livro é muito fácil, é muito gostoso de ler. Então eu vou falar um pouquinho sobre os capítulos e vou pegar aqui para que a gente acompanhe, para vocês entenderem. O livro é dividido em 5 partes. Então, na primeira parte, ele fala sobre os personagens dessa história que ele está contando. Então, é super legal porque ele está falando de neurociência, ele está falando de cérebro, de estatística, e ele tem um storytelling muito gostoso. Então, mesmo para quem não é iniciado nessa temática, vai conseguir entender, porque ele traz isso de uma forma muito bacana. Então, na primeira parte, ele fala sobre o sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1, bem resumidamente, é aquele pensamento automático, é aquilo que a gente faz, a gente reage e parece que a gente nem refletiu a respeito. O nosso cérebro já fez a reflexão por nós, e é esse sistema 1 que age muito automaticamente, que já entendeu a nossa rotina, o que a gente faz no dia a dia, o que a gente precisa fazer. Então ele responde. O sistema 2 é aquele que reflete um pouco mais, ele precisa de um tempinho para absorver, refletir, fazer mais conexões e então reagir. São essas os dois personagens desse livro. Então, o tempo todo ele está falando como é que o sistema 1 reage, como é que o sistema 2 reage. Na parte 2, ele fala sobre as heurísticas de julgamento. E aí eu vou explicar, porque heurística não é uma palavra muito do nosso cotidiano. Então, uma heurística é um método de investigação com base na aproximação progressiva de um problema, de modo que a etapa considerada é provisória. Blá, 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 blá. O que significa isso? Significa que heurística é um método de pesquisa, de investigar algo, mas que você considera que aquela investigação e aquilo que você está descobrindo é provisório, porque podem haver outras possibilidades, outras respostas. Então, a heurística, ela já parte do princípio de que aquela resposta, aquilo é provisório. Então, eu estou tentando explicar de uma forma
cotidiana para que o maior número de pessoas possa entender o que é essa tal da heurística. Então, quando a gente fala de heurística de julgamento, significa que os nossos julgamentos, eles são provisórios, eles não são certezas absolutas, eles são conexões que nós fazemos com aquilo que é o nosso repertório, com aquilo que é a nossa história, com o que a gente sabe, e então a gente emite algum tipo de julgamento. Bom, isso é a parte 2. A parte 3 fala sobre, e aí vou ler, uma limitação desconcertante da nossa mente, nossa confiança excessiva no que acreditamos saber e nossa aparente incapacidade de admitir a verdadeira extensão da nossa ignorância e a incerteza do mundo em que vivemos. Somos inclinados a superestimar quanto compreendemos sobre o mundo e subestimar o papel do acaso nos eventos. Eu gosto muito da parte 3, porque fala como a gente tende a, lembra lá das tendências de intuição, como a gente tende a superestimar aquilo que a gente sabe, a superestimar as nossas experiências e a nossa memória, enfim, e como é que a gente faz isso? Porque o mundo que a gente vive é muito incerto. Então a gente cria mecanismos, o nosso cérebro criou mecanismos para fazer com que as coisas fiquem mais tranquilas. Então a gente explica tudo, né? Mas nem sempre é verdade. A parte 4 fala sobre a infeliz tendência de tratar os problemas de forma isolada dos efeitos de enquadramento em que as decisões são moldadas por características irrelevantes dos problemas de escolha. Aqui ele aprofunda um pouco mais nessa questão de como a gente trata problemas e lida com situações tentando explicar o inexplicável. Bem resumidamente é isso. E a parte 5, que é a última parte, fala da distinção dos dois eus. O eu que vivencia a experiência e o eu que se lembra, os quais não partilham dos mesmos interesses. Então, às vezes a gente vive coisas e experimenta coisas, mas a gente se lembra dessas experiências, dessas coisas de uma forma diferente. Isso está muito relacionado ao que a gente sente nesses momentos. E a gente tende a relacionar as experiências mesmo, que elas sejam extremamente diferentes e tenham ali atores diferentes, e sejam momentos diferentes e até nós mesmos sejamos diferentes. Bom, essa é a introdução do livro. Essas são as 5 partes e eu vou, de uma forma bem sucinta, explicar um pouquinho de cada uma delas. Eu vou destacar aquilo que foi importante para mim, aquilo que chamou mais atenção para os meus olhos. Então vamos lá. Na parte número 1, que fala sobre os tais papéis e os sistemas, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que foi o storytelling, né? De como é que a gente conta essa história do nosso cérebro, do nosso eu consciente, trazendo 2 sistemas. Não existem 2 sistemas. O nosso cérebro não é separado por 2 sistemas. Eu preciso deixar isso muito bem claro, porque no livro ele deixa isso muito claro. Ele só cria essas personagens para que a gente entenda melhor. O nosso cérebro ama histórias bem contadas, e por isso eu trago a palavra storytelling, porque desde criança, desde a infância, da primeira infância, o nosso cérebro gosta das histórias. Então, o sistema 1 e o sistema 2 não existem de verdade. Isso não é
categorização do nosso cérebro. É algo criado para que a gente entenda o que ele está falando. E aí aqui é muito simples, assim, eu vou passar muito rápido pela parte 1 porque é muito simples de entender. Aquilo é aquele seu automático de responder alguma coisa, de falar alguma coisa, é a nossa pronta resposta. Esse é o sistema 1. O sistema 2 é resolver uma equação, é estudar, é pesquisar, é aprofundar. Então, são esses os dois personagens desse momento aqui. E aí ele discorre bastante sobre isso e fala um pouco de como cada sistema reage a cada situação, principalmente a tomada de decisão, né? Acho que uma coisa também que me chamou muita atenção nesse livro é a tomada de decisão. Como é que a gente toma a decisão quando é o sistema 1 que está comandando e quando é o sistema 2? Quando a gente auto-responde, quando a gente reflete um pouco mais. Como isso pode fazer diferença. E não estou dizendo que um é melhor que o outro. Em alguns momentos é o sistema 1 que é melhor responder, mesmo que ele seja mais rápido. E em outros momentos é o sistema 2 que é melhor responder, mesmo que ele demore um pouco mais. Não tem certo e errado, melhor ou pior. A gente funciona assim, em momentos distintos. Uma outra coisa que me chamou bastante atenção é uma coisa que ele fala de ilusão de causalidade. Então vou ler aqui essa citação. A crianças de 6 meses de idade veem a sequência de eventos como um roteiro de causa e efeito, e elas dão um sinal de surpresa quando a sequência é alterada. Evidentemente, estamos preparados desde o berço a ter impressões de causalidade, que não dependem de raciocinar sobre os padrões de causação. Elas são produtos do sistema 1. Então, como eu falei, desde a primeira infância, a gente gosta dessas histórias, né, que contam pra gente. E aí, quando existe alguma alteração nessa história, a gente se surpreende. Isso é porque o nosso sistema 1 já está prontinho ali para entender que eu ia usar uma expressão, eu vou usar essa expressão, para entender que o azul é de menino e que o rosa é de menina. Porque é essa história que contam pra gente o tempo todo. Isso é o nosso sistema 1. O nosso sistema 2 reflete que são apenas cores e que não tem absolutamente nada a ver com gênero. Então, acho que esse é um bom exemplo, bem atual, e que conta um pouco essa historinha aí da ilusão de causalidade. É só uma ilusão, tá? É uma história que contaram pra gente e o nosso sistema 1 responde a isso. Tem uma outra citação aqui muito incrível que que está relacionado, está seguindo nessa questão da ilusão e está falando sobre a confiança, né? Então diz assim: isso é exatamente o que seria de se esperar se a confiança que as pessoas sentem é determinada pela coerência da história que conseguem construir a partir da informação disponível. É a consistência da informação que importa para uma boa história. Então, acho que, de novo, é muito mais fácil entender isso aqui. Quando a gente tem uma história consistente, é algo que contaram pra gente por muito tempo, né? A gente vê isso sendo validado na TV, nas mídias, enfim, em tudo, e aí aquilo ganha consistência. E aí aquilo se torna uma boa história, né? Se você pega alguns elementos e coloca em diferentes contextos e aí constrói uma narrativa, são boas histórias para o nosso sistema 1. Bom, o nosso sistema 2 gosta de pensar um pouquinho mais, de refletir um pouco mais, de cálculos, de similaridade, representatividade. Ele quer entender um pouco mais as coisas, né? E ele faz também atribuições de causalidade e estimativas da disponibilidade de associações e paradigmas. Então, apesar dele refletir, ele está sempre buscando lá dentro do nosso próprio cérebro alguma associação, algum paradigma, algo que já está construído ali, alguma relação para que aquela informação faça sentido para a gente. E muitas vezes não faz. E muitas vezes é algo novo, é algo que a gente vai aprender, é algo que
quebra um paradigma. E aí a gente precisa botar todo esse cérebro para pensar e para funcionar no seu máximo, para ele conseguir expandir. Bom, seguindo aqui, ele fala de causa e acaso. Então, ele diz que somos ávidos por padrões, e isso é algo que eu sempre falo nas minhas palestras, que o nosso cérebro é uma máquina de procurar padrões, né? Porque dessa forma a gente gasta menos energia e a gente se sente mais confortável, a gente se sente mais seguro. Então, a gente encontra padrão, inclusive onde não existe. Tem uma frase que eu gosto muito aqui que diz assim: a percepção amplamente equivocada da aleatoriedade às vezes tem consequências significativas. A gente inventa um monte de coisa, gente. Em resumo, a gente cria um monte de padrão, a gente cria sinais para fazer com que a gente se sinta melhor com essa vida que é tão maluca, tão surpreendente, inesperada. Então a gente vai juntando umas pecinhas aí, montando um mosaico, não é um quebra-cabeça, a gente vai montando um mosaico e que forma uma imagem que pra gente faz sentido, que pra gente é aquilo que a gente queria. Tudo bem, né? É assim que a gente é assim que a gente funciona. Bom, eles foram aprofundando esses estudos, assim, e tem diversos conceitos e diversas siglas aqui que representam esses conceitos, que eu não vou aprofundar nisso porque eu acho que não cabe, esse vídeo vai ficar muito longo, mas é muito incrível você saber que existem, por exemplo, estereótipos causais, que a gente cria estereótipos de acordo com a causalidade, com coisas que acontecem, que a gente vai tentando colocar dentro de padrões, e aí a gente cria esses tais estereótipos. É muito interessante a gente saber que existe a lei do pequeno número, por exemplo, dos pequenos números, e questões de estatística que são que fazem a gente apostar ou acreditar até que um determinado investimento, uma determinada aposta em números, um resultado que você teve de um investimento, de uma aposta, de uma decisão que você tomou, com uma base muito pequena, com uma amostra muito pequena, faz você acreditar que aquilo é o todo, e não é, né? E que então existem várias pesquisas, o livro é cheio de testes, e ele vai explicando todos esses testes e vai contando como é que foram todos esses testes e como esses resultados iam mostrando o tempo todo de como a gente vive num mundo que é inesperado, que por mais que a gente queira dizer, então agora se eu coloquei azul, 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 verde, então a próxima sequência vai ser essa, não vai, e mais lá pra frente também não vai, né? A não ser que você programe para que essa sequência seja assim. Mas a gente quer explicar e a gente quer que o mundo seja controlado por nós, e ele não é. A gente tá só aqui, né? A gente tá só aqui vivendo. E por que a gente não aceita isso, né? Por que nosso cérebro fica o tempo todo tentando encontrar motivos, questões e fazer sentido, e a gente fica tentando criar conexões onde não existem? Em alguns momentos isso é muito bom, isso é muito confortante e a gente cria dessa forma. Em outros momentos isso é muito ruim, porque você julga, você aposta e tem certeza de coisas que são só coisas que você acredita. E são ilusões, né? São tendências de intuição. Existe um outro conceito no livro que eu gosto muito, e eu vou finalizar com ele, que é a heurística da disponibilidade, que lembra que a heurística é aquilo que está
não é final, né? Então, é algo que está ali provisoriamente. E aí a heurística da disponibilidade, um jeito bem simples de explicar, é quando a gente puxa na memória. Então, pensa que você... Vou falar sobre relacionamento, vamos lá. Pensa que você tá com uma pessoa há um tempo e você já foi traído, por exemplo. E aí essa pessoa começa a ter alguns comportamentos que te lembram, tá disponível, aquela informação tá disponível no seu cérebro, que te lembram aquela traição. E aí você começa a acreditar que é aquilo, e você aposta naquilo, é a heurística. É só uma probabilidade, mas você começa a pegar aquilo como verdade, porque é a história que você tem disponível. Então isso serve para tudo, assim, investimento financeiro, que de repente, olha, eu apostei nisso e deu certo, eu investi nisso e deu certo, eu fiz assim e deu certo, então é o que eu tenho, eu fiz assim e deu errado, eu segui esse caminho e foi ruim. Você tem ali informações disponíveis que quando você vive algo que é parecido, que tem alguma coisa parecida, pode ser até uma pessoa, né? Pode ser um amigo, uma amiga, pode ser um chefe, enfim, alguém na sua vida que te lembra, poxa, vou viver aquilo de novo. Não vai. Você não vai viver, a não ser que você leve a coisa para isso, né? E aí a gente começa a reagir da forma que a gente reagiu daquela outra vez, ou a gente reage como a gente gostaria de ter reagido daquela outra vez. Então é muito incrível isso. O livro não fala exatamente sobre isso, tá? Eu tô só puxando essa questão aí da heurística da disponibilidade e trazendo para o nosso dia a dia e de como isso está presente no nosso dia a dia, porque é isso, a gente vê as coisas e acha que é assim sempre, né? Tipo, vai ser assim de novo, vou ser enganado de novo, ou vou ser bem-sucedido de novo. E nem sempre, né? A gente vive de novo nesse mundo que a gente não tem como prever, que a gente não controla, e ainda bem, gente, ainda bem, né? Ainda bem, senão as coisas seriam muito chatas. Se a gente pudesse controlar tudo, se a gente soubesse sempre de tudo. Mas dá uma pensada em como é que o seu cérebro reage, como é que ele responde rapidamente, ou quando ele pensa demais, mas também não é hora de pensar demais, é hora de reagir sim, ou quando é hora de pensar sim. Pensa quando ele está puxando aí essas disponibilidades e criando coisas que nem sempre são reais, nessas tendências de intuição, enfim, é um livro que eu indico muito. Mudou a minha vida muitíssimo. Eu sempre busco e releio e vejo um pouco mais, enfim, leio algumas frases, algumas coisas que são bem incríveis e que inspiram muito e fazem a gente refletir sobre como é que o nosso cérebro funciona no dia a dia. Coisas que a gente pensa muito pouco, né? A gente tá sempre olhando pro cérebro do outro, sempre olhando pro comportamento do outro, pro julgamento do outro, e a gente reflete muito pouco sobre nós mesmos. E é isso. Então, rápido, devagar, é isso. Acho que foi um resumão aqui. Eu também não quis ficar, me aprofundando muito, porque quer saber mais, leia. Ele vai falar muito melhor do que eu. Mas espero ter inspirado e ter contribuído aí de alguma forma, tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo do Resenha 365. Acompanha. Tem muitos livros muito legais aqui. E eu vou fazer um outro vídeo que vou postar aqui na sequência sobre o consciência quântica, que é um outro rolê, mas que também fala um pouco sobre como é que as partículas do nosso cérebro funcionam. Tá bom? Então é isso, gente. Obrigada, beijo, até a próxima.